deficiente. Entendeu? A minha carta de deficiente. Mas ela me julgou assim, que ela olhou, ela falou, ela é doentinha. Eu preferia não ter o benefício. Eu preferia não ter. Mas não, eu tenho direito, eu vou correr. E brigo muito, gente. Eu tenho essas vagas. Olha, eu já comecei a reunião. Já, mas é assim mesmo, assim que é bom. Você tá bem? Eu estou, graças a Deus, tirando os BO, que um atrás do outro, ou tirar aquela prefeitura, aquele gabinete, quase que sai pera para tomar pelado. Você me conhece, né, William? E assim, eu não admito injustiça com o trabalhador. Não admito, gente. Não admito. E ontem foi feio. O negócio foi feio, minha filha. Pensei que ia dar polícia. Cuidado. Cuidado. Não, filha. Pensei que ia dar polícia. Eu pensei que ia dar polícia. Mas graças a Deus, as 2 reuniões foi assim. Bom. Vamos começar? Quem avisou que está chegando, só a Jéssica, tá? Que é da educação. Já saiu lá da prefeitura. É só para saúde? Acho que é uma rodada de apresentações que é legal, não quer ficar falando mais todo mundo. Saúde é ADM. Educação. Bom, vamos me apresentar então. Para quem não me conhece, eu sou o William, sou coordenador da Casa dos Conselhos e estou à disposição, né, de ajudar o fortalecimento e a reorganização dos conselhos que estão ativos e que já perderam o prazo e os que são ativos sem as partes, né, da sociedade civil ou do governo, a gente está tentando articular. Uma das primeiras coisas que a Cristina pediu quando eu assumi a Casa dos Conselhos foi que a gente tivesse um diagnóstico. Porque tinha muita informação, né? São muitos conselhos, são 32 conselhos que estão em discussão. 10 funcionando, né? Funcionando, mas a grande maioria fora do prazo, né? Vencidos. Então, o diagnóstico apontava, nesse primeiro momento, uma particularidade que é do governo, né? Que era a não participação efetiva dos conselheiros do governo. Então, a gente fez um documento, enviando para cada uma das secretarias, pedindo que enviasse as indicações ou que referendasse as indicações que já estavam em cada um dos conselhos. Porque tem uma tramitação para sair a portaria, então demora um tempo. Então a gente precisava que isso fosse rápido, a gente já encaminhou, a secretaria já devolveu, a Patrícia está aqui, é uma indicação nova, mas ainda tem um conselho que está com a portaria antiga, no caso da Jéssica, por isso que a gente convidou também para vir. E isso está acontecendo em todos os conselhos, tá? É importante que vocês saibam. E boa parte, quase na sua totalidade, tem muita renúncia, tem muita desistência, tem muitas pessoas que não participam mais hoje. Então a gente está meio que num padrãozinho de reorganização. Chamar uma reunião do conselho de maneira oficial, como a gente chamou essa, só que a gente já vinha conversando com as pessoas que tinham interesse em participar do conselho. Por isso que tem esse indicativo, né, de uma reunião na sexta-feira. Mas que essa reunião aconteça, né, legalmente falando, precisa ter a reunião do conselho. Para a reunião do conselho acontecer, precisa ter uma pauta. Por isso foi o edital a pauta, em concordância com a Renata e a Renata, né? A Renata que é a secretária, que é do esporte, a Renata que é da PAI, e da representante da sociedade civil. E a gente entrou num acordo aí sobre a pauta e a gente mandou a pauta para o Diário Oficial. Por isso a reunião de hoje. E a gente com o objetivo principal de chamar essa reunião aberta na sexta-feira para saber quem mais quer participar, quem quer se envolver, quem quer ajudar a gente nas discussões do conselho, se a gente vai refazer o edital, se a gente vai pensar em outras alternativas do ponto de vista legal, se o melhor momento é mudar agora, se o melhor momento é compor e esperar um novo pleito e amadurecer o processo. Então, tudo isso a gente tem que discutir de maneira coletiva, tá? Então, eu queria iniciar essa reunião porque a gente acabou, né, provocando essa. Os conselhos são autônomos, todo mundo sabe. A Casa dos Conselhos cumpre o papel de articulação, né, política, na construção das políticas públicas e no fortalecimento dos conselhos. Mas nesse caso a gente está chamando, né, a média aí das formações. E aí? Licença. Seja bem-vinda. Obrigada. Você acha cadeira não? Tá aí, ué. Tá na gravação. Tá. Então, é isso, tá? Nosso objetivo hoje é fazer esse bate-papo com todo mundo que está aqui e a gente possa avançar, tá? E aí a gente vai gravar, já saiu a pauta, essa reunião também, a gente vai fazer uma ata desse momento que a gente está vivendo aqui hoje,
com todo mundo que está participando, foi assim no Conselho das Mulheres também, né? As mulheres que participavam da conferência vieram até a reunião, fizemos uma ata, já está aí para publicar, hoje falta a última assinatura, já vai também, vamos chamar o processo, vai abrir, outros conselhos também que estão. CMAS fez reunião ontem também, vai chamar o edital para cobrir as vagas que estão, pessoas que saíram, né? O Conselho Municipal da Criança e Adolescente também está aí com uma agenda aberta já, né, para a reformulação do Conselho. Então é isso, tá? Da minha parte, queria agradecer a presença de vocês, dizer que a gente tem um caminho muito longo aí pela frente, né, na organização de todos os conselhos, mas o primeiro passo está sendo dado aqui, né, e conto aí com a colaboração de todos e todas. Obrigado. Eu acho que uma rodada de apresentação era importante. Pode começar? Pablo, suplente do esporte. Bom dia, sou a Patrícia, sou representante da Secretaria de Educação. Bom dia, eu sou a Alvina e represento o sindicato. Bom dia, eu sou a Renata, represento o esporte, sou ainda conselheira do CMDPD, nem sei falar, gente. Secretário. Secretária, tá? Bom dia. Está presente. Bom dia, eu sou a Natália, da Câmara dos Conselhos. Bom dia, eu sou a Renata Caroline, represento a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mongaguá. Bom dia, eu sou Denise, sou apenas uma cidadã que tem meus direitos de deficiente na cidade, nada mais, obrigada. Bom dia a todos, eu me chamo Emily, sou mãe atípica e assim como ela e muitas pessoas também lutando e querendo os direitos, né? E o primeiro passo é o Conselho do Deficiente. Bom dia a todos, eu me chamo Francilene, tudo com E, tem que frisar. Chamo de Silene, e já me deu problema isso daí com a dominação. Então, meu nome é Francilene Rodrigues. Eu estou morando aqui em Magoá tem 4 anos. Eu e meu esposo somos 2 cadeirantes, os 2, nós somos deficientes. E nesses 4 anos eu tenho feito assim, uma busca ativa, né, direta para procurar saber como é a cidade, como que lidar com a lei de inclusão aqui, como é que funciona. E como a colega falou aqui também, o primeiro passo, querendo não, é o conselho, né? E aí eu vim em busca de estar participando do conselho e ajudar nas melhorias que forem possível. Eu venho lá de São Paulo, né? Estou morando aqui há 4 anos, e em conselho já faz anos que eu estou na luta, né? Em São Paulo eu participei do conselho do deficiente, já participei do conselho de saúde, todas as redes as entidades, né, das unidades básicas de saúde. Sou formada em ciência social, e meu TCC foi a respeito de conselho de gestores, né, e lá, através desse meu TCC, nós criamos a intersetorialidade dos conselhos. Interconselho foi criado lá em São Paulo, né. Não é o caso daqui, né, pelo fato da cidade ser pequena, então o conselho já passa, desde quando esteja ativo, né, e pessoas que realmente busquem, né, lutar pelos direitos, né, não ficar brigando paralelamente, mas tipo assim, uma coisa, uma luta em conjunto, né, para que eu tenha um resultado melhor, tá bom? Aí eu venho aqui, tipo assim, estou disposta a agregar nesse conselho. Que bom, Fran, fico feliz que você veio, viu? A gente está com um processo de mudança, tá? Está sendo discutido pela prefeitura, pelo gabinete, para a gente ir para um outro espaço. Está em vista ainda o shopping, né, que já foi discutido na gestão anterior, a mudança da gente para o shopping, exatamente por conta da acessibilidade. Tem a Débora, tem a Fran, tem o esposo da Fran, que são cadeirantes, né, para participar. Tem outras mães também que requisitaram um espaço acessível. Nossa obrigação correr atrás disso. Infelizmente as coisas na prefeitura não acontecem do jeito que a gente gostaria. Não acontece do jeito que a gente gostaria, começando numa gestão no começo do ano, né, dos 4 anos do mandato. Quem dirá começando depois da metade do ano, né? Então tem muitas dificuldades que foram encontradas nessa nova gestão, dificuldades do ponto de vista administrativo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista financeiro. Então assim, tem muitas coisas que a gente precisa ajustar para a gente poder avançar. Na Casa dos Conselhos especificamente, né, a gente está respondendo desde o dia que eu cheguei aqui, eu estou respondendo informações do Ministério Público. O promotor é muito atento às questões do Conselho, da participação popular, tive a oportunidade de conhecê-lo por conta de outros assuntos que eu trato no Ministério Público.
ele é um promotor jovem e cheio de vontade, assim, né, com essa questão da participação popular. E às vezes essa vontade é muito importante para a gente, é muito importante para a população, né, para quem representa a sociedade, representa uma PAI, representa uma associação, como eu represento, de moradores, é importantíssimo ter a promotoria. Só que às vezes tem dificuldade como isso acontece na máquina pública, né? A nossa vontade, quando entra na rotina administrativa da prefeitura, começa a enfrentar uma série de burocracias e dificuldades, né, para esse funcionamento. E o mais gritante é o impacto financeiro que foi gerado pela gestão anterior e agora por esse governo interino que ficou no começo do ano. Então traz um monte de problema, a gente não tem dinheiro para nada. Tudo que você for fazer, você tem que pensar. Se você autoriza um gasto sem observar o todo, você peca por isso, o Tribunal de Contas aponta, né? Então todo gestor público, coordenador de despesa, passa por isso. Então, às vezes você fala, tem uma coisa que é pequena, um papel. Você fala, papel básico, tem que ter o básico e tal. Mas, de repente, no planejamento que aconteceu para a compra de papel para a prefeitura inteira, isso é um valor significativo, né? E se acontecer de maneira desordenada, isso tem impacto no apontamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, por que comprou de maneira emergencial, por que não pensou antes, por que não programou, né? Então, a prefeitura trabalha com planejamento. E quando isso não acontece, a gente herda isso também. Então, eu estou aqui na Casa dos Conselhos, não são 32 conselhos que estão começando agora, de acordo com o que eu imagino que seja enquanto coordenador e de acordo com o que a sociedade civil apresenta, como a Fran já deu várias ideias aqui desde a hora que ela chegou. É uma coisa que está pronta. Eu trouxe isso aqui de maneira simbólica, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem acompanhar. Isso aqui é a vida do CMDPD. Então, tudo isso aqui já aconteceu. Se está certo, se está errado, se tem errata, se tem edital, se tem questionamento, se fez direito, se não fez, eu não sei. Né? Cada caso é um caso aqui, cada folha é uma história. Então, eu trago isso para que vocês se sentirem, né, necessidade, vontade, quiser, que vocês olhem isso, né? Porque é uma coisa que já estava aqui. Isso a gente gosta de frisar, né? Paulinho, a Cristina fala bem isso, falou assim, daqui 30 dias, daqui 60 dias, a gente não vai conseguir dizer mais isso. Mas a gente pode dizer, são 52 dias de governo e a gente tem muitos problemas. O Ministério Público está no nosso pé por conta de um monte de coisas que aconteceu e a gente está tentando aqui dar as respostas. E esse é um gesto, né? Por que eu falo que é um gesto? Porque construir a várias mãos dá mais trabalho. Né? É uma opinião diferente, cada um pensa de um jeito, cada um entende que deveria ter um formato, começar de um jeito, não, no sindicato deve ser diferente, né? Porque as pessoas são diferentes umas das outras, né? Então, o que eu estou tentando aqui, junto com a Natália e com o Thiago, a gente pegou os modelos de outros conselhos, cada um pouquinho, quer bom desse, quer bom desse, quer bom desse, então vamos seguir esse fluxo. Qual que é o fluxo? Solta a pauta, chama a reunião do conselho, com as pessoas que ainda estão no conselho, que é o que está acontecendo aqui hoje. E quem mais quiser participar, solta o edital, deu publicidade para a reunião. A reunião está aqui. Qual que é o nosso principal objetivo? Não o único, a gente pode ter outras ideias aqui, a gente pode ficar aqui até, enfim. Mas qual que é o principal objetivo? A reunião aberta, que é na sexta-feira. Então a gente quer que saia daqui. Saiu daqui, a primeira parte da ata nossa do edital é isso. Ó. Chamaremos a reunião, diante de tudo que a gente conversou, a reunião vai ser na sexta. Aí é aberto para vir todo mundo. Quem tem vontade de participar, quem quer vir questionar, quem quer ter uma crítica construtiva, quem quer falar sobre as suas dificuldades, quem quer falar sobre o ambiente que mora, sobre o ambiente que vive, sobre a sua rotina, o do ir e vir para o trabalho. Enfim, vamos abrir a reunião para que a gente possa colher o máximo de informações. As pessoas falam, pô, isso aqui é legal, isso aqui dá para ter um grupo de trabalho, isso aqui dá para ter um grupo temático específico sobre esse tema, isso aqui dá para montar um grupo de discussão para falar sobre esse tema, e por aí vai, a gente imaginar ali e tal. Para chegar no ponto que a Fran trouxe, antes mesmo da reunião começar a ser gravada. Ela dizendo assim, tem algumas coisas que a gente precisa observar, se as pessoas com deficiência estão participando da parte da sociedade civil. Se o edital for feito sem observar esses detalhes, as pessoas acabam não participando. Então tem que ter uma reunião, acho que ela está indo num caminho legal, a gente pode exercitar sobre isso para colocar no edital. Não é cercear o direito das outras pessoas participarem. Porque não é só a pessoa deficiente que está apta a discutir os problemas da deficiência. Tem vários gestores que estão aptos a discutir, nem por isso, né, não são deficientes, mas estão aptos. Né? Não é não ser deficiente que deixa ele inapto a discutir um tema específico sobre a criança, adolescente, deficiente, enfim, temas diversos aí. Então, assim, é um exercício. Por isso que eu peço muita paciência de todos vocês, né? E, inclusive, né, diante do que aconteceu em outras reuniões, eu só ouvi relatos, né? Então, o que eu peço é paciência na construção. Porque ela demora. Agora, né, Renata? Demora. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Brincadeira, ali está gravando, tá? Então, assim, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo. Aí, tá melhor?
Esse é o nosso objetivo. A gente fez em outras reuniões, começou a do Conselho Municipal do Idoso, por exemplo, que a gente está corrigindo. A gente fez uma reunião com o pessoal e a gente fez a ata, né? Mais ou menos o modelo que já estava, do edital que já estava, a gente queria pensar. Vocês têm algum outro tema que vocês querem abordar antes da gente entrar especificamente sobre a reunião de sexta-feira? Eu acho que é legal, né? Se alguém trouxe alguma pauta, se a senhora queria falar sobre um outro assunto. Falta mais urgente, né? Acho que a gente falar Se for agora. mais urgente que a reunião de sexta-feira, eu acho que a gente podia começar por esses assuntos. Exato. Não, então, eu fiquei sabendo da reunião, através da internet, a gente tinha conversado sobre a reunião de sexta-feira, que é importante mesmo a participação de outras pessoas, para saber se as que estão aqui hoje vão permanecer, porque eu já acompanhei algumas reuniões e pessoas da PAI, da educação, do esporte, não era presente, viu? A Renata, a única que eu costumava ver assim uma vez ou outra, quando eu vinha nas reuniões. Então isso também é importante, porque você, quando você entra para fazer alguma coisa, você tem que estar dedicado àquilo que você faz. Sim. Porque aqui é uma reunião, legal, sexta-feira está reunião. Aí tem que ter a terceira, a quarta, a quinta, todo mundo tem que estar presente. Porque isso é algo importante, estamos lidando com vidas. Né? Eu falo como mãe atípica, porque para mim e para algumas outras mães, nós que fizemos a caminhada aqui na cidade, foi difícil. Foi com a ajuda dos comerciantes, não foi com a ajuda da prefeitura, até porque estávamos reivindicando a prefeitura. E foi uma caminhada linda, mas foi sozinha. Não seria muito mais legal se tivesse ajuda do poder público, se eles se interessassem em ajudar, não só nessas questões, mas eu acho que o conselho tem que ser uma base para tudo. A pessoa está passando por alguma situação, ó, vai lá, denuncia no conselho, o conselho vai lá e resolve a situação, ou tenta ajudar da melhor forma. Cansei de falar também sobre bullying nas escolas, que acontece com as pessoas com deficiência. Então, assim, é um contexto geral de muitas pessoas que tem que ser ouvida. E não é nós, porque ela tem deficiência dela, eu tenho meu filho com deficiência nível 2 de suporte, ela também convive com bastante criança com deficiência, ela também tem as dependências dela. Como ela falou, eu também vim de São Paulo, eu não vim daqui. Então, minha mente não é generalizando as pessoas que moram aqui, mas é mais aberta a você fazer pelo povo. Né? Porque aqui eles costumam assim, a fazer pouquinho e tá bom. Não se acomodar. Acho que essa é a maior questão, é não se acomodar. E realmente fazer. Porque o conselho não é só para estar no papel. Tem que exercer. Concordo. Ô, Nath. Quero, né? Você pode escrever pra gente, Nath? É isso mesmo. Pegando o gancho dela, eu apoio tudo isso que ela está falando, porque assim, eu acho que tem que começar a conscientização dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula tem que conscientizar os alunos conscientizar os pais. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, é assim, ó, eles constrangem as pessoas com uma certa deficiência. Você olha para mim e você acha que eu tenho alguma deficiência? Não. Não. Então as pessoas acham que a pessoa tem uma deficiência quando está numa cadeira de roda, quando... Enfim, as pessoas são muito leigas nessa parte. Vamos dizer assim. Eu vivo brigando na cidade, minha sabe, eu vivo brigando por deficiente. Nunca fiz parte do conselho. Fiz muitos anos atrás, quando a Cristina era a presidente aqui, do social. Muitos anos eu fiz parte de vários conselhos, mas no conselho de deficiente, do idoso, eu nunca fiz. Então eu acho assim, as pessoas têm que se conscientizar. Eu chego assim, agora achei legal que eles fizeram vaga para as mães, né? Para as crianças atípicas, né? Eu achei muito legal a parte do Francisco Xavier. Mas eu falo para eles assim, gente, como que você coloca uma vaga no meio de um monte de carro para uma pessoa deficiente entrar? A vaga de estacionamento, a senhora falou. Isso, não tem como, gente. Tinha um ali de frente o poupa-tempo, que ainda bem que eles me ouviram. Eu falei, gente, não tem condições. Aí eu tentei entrar. Eu falei para ver se... Imagine um cadeirante para entrar ali. Tentei entrar. Eu não consegui. E aí o que você vira? Você vira chacota. Porque as pessoas gritam, e aí? Você comprou sua carta onde? E aí? Você entendeu? O próprio amigo meu fez isso comigo. Aí eu parei, desci do carro e fui lá falar com ele. Fui lá conscientizar ele. Falei, ó, não faça mais isso, porque você não sabe o problema que a pessoa tem. Foi aqui de frente à Casa Bahia. Você não sabe. Aí eu expliquei para ele. Falei para ele assim, então,
Aí eu falei pra ele, olha, você tá vendo aqui, ó, esses movimentos aqui pra mim é horrível. É horrível, gente, vocês não têm noção. Na hora que a gente faz esse movimento, que faz essa força para estacionar, aí você vai assim, ó, para você colocar a prótese no lugar e ver aquela dor que você tem que parar e respirar, entendeu? Então, assim, falta muita conscientização das pessoas, dos deficientes, mesmo dos idosos, entendeu? É uma falta de respeito, às vezes, com os idosos, entendeu? Eu posso ver aí. Então, assim, não adianta, desculpa o que eu vou falar, mas não adianta a gente fazer tudo isso e não sair do papel. Surtir resultado. Só para ver o que a senhora falou, é cansativo, né? É Você cansativo. tem que ficar falando, tem que ficar se explicando. Exatamente. Se tivesse mais conscientização no município, ali já era de automático. Sim. Infelizmente, a gente tem que educar o adulto, Exatamente. né? Porque a senhora faz parte do comércio, né? Não, eu sou presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Ah, sim, porque até essa é importante, porque tantos comércios não têm a Acessibilidade necessária. placa, Não acessibilidade. Não tem. Isso, eu vou dar um exemplo, Bazar da Ponte. Já cansei de falar, já falei com a dona Marcela, parece que entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque ela não tem filho com deficiência. Ela não tem uma mãe cadeirante, ela não tem um idoso que necessita, então para ela pouco importa. Né? A vaga, em questão da vaga, realmente, só que a vaga que colocaram na prefeitura, tinha carro lá que não tinha adesivo, não tinha... Tem um monte. Essas vagas não são fiscalizadas, William. Não são fiscalizadas. Não são de jeito nenhum. Essas vagas precisam ser fiscalizadas. Os comércios também colocar... Assim, eu, graças a Deus, eu posso andar com as minhas duas pernas. Graças a Deus. Mas uma pessoa que é cadeirante não tem condições, gente. Então, As assim, vagas não são respeitadas de não jeito são nenhum. respeitadas, Vaga de estacionamento, não são. se tiver Você 10, vai no 9 mercado. a gente que não é deficiente. Exatamente. Só que Você assim, vai no mercado. só pintar o lugar não vai. Não. Tem que ter a placa. Tem Se a que ter a prefeitura placa. for ali colocar a Na placa verdade, nos lugares, não surte efeito Mas nenhum. as pessoas Aí, é assim. Municipal, conscientização das Conscientização. pessoas. Mas assim, gente, para olha, essas pessoas outro é dia mais eu fácil falei, tirar assim, leite de pedra. eu falei pro rapaz assim, eu parei o carro e fiquei esperando. Aí ele, só que ele é muito educado. Porque se ele também falasse abobrinha pra mim, ele ia escutar a abobrinha. Eu falei pra ele assim, ele falou, não, foi só um minutinho. Eu falei, então, essa vaga você não pode usar nem por um minutinho. Você não pode usar, porque essa vaga não é sua, então você não pode usar essa vaga. Entendeu? Então, assim, falta conscientização, o trânsito, fazer uma passeata, uma caminhada, alguma coisa para conscientizar as pessoas. Eu fiz, mulher, esse ano, foi em abril, eu fiz a caminhada porque já tinha 10 horas, tinha alguns anos que não estava tendo. Só que depois eu fiquei sabendo que a PAI fazia. Só que era assim, entre eles, né? Não foi uma coisa que o povo se interessou de ir lá e participar, porque o povo não se interessa, essa é a realidade. Aí eu chamei o Felipe, ele foi lá com a esposa dele, alguns funcionários foram também. Então foi algo assim que nós fizemos e trouxe mais visibilidade que estava muito tempo sem fazer. E aí a gente colocou quarta caminhada em homenagem e respeito à PAI também, né? Porque era a nossa primeira. Então, assim, mais disso, não só no mês de abril, porque a deficiência é eterna, não é só o autismo, é o cadeirante, a acessibilidade. Se a gente tiver mais voz de se unir, porque uma dorinha só não faz verão, mas muitas faz. Essa quantidade que está aqui, ou com algumas outras mães, e ir lá e reivindicar e pedir, porque agora está chegando agora. Então, o mínimo que eles têm que fazer é atender o pedido da população, porque a população confiou neles e votou neles. Né? Ó, o shopping, igual o Felipe estava falando, isso aqui, outro, a gente já entende, a gente sabe tudo isso, como é que é, mais ou menos, né? Porque ninguém é leigo. Eu acho que o shopping ainda Mas não como é você local se- adequado, ainda não é. É para acessibilidade, mas É, mulher, em vista ela daqui, vai entrar no elevador, entendeu? Não, Vai eu entro lá. você entra. em vista daqui para lá, é bem Sim, melhor. não, Não é eu coisa. cansei de brigar por causa dessas escadas aí. Nossa, o que eu brigava, cadê ela? Ela é testemunha minha, que eu brigava por causa dessas escadas. Porque assim, eu além disso, eu tenho meu neto também tem a deficiência especial. Eu tenho meus 2 sobrinhos, você deve conhecer a minha sobrinha, a Viviane. Eu tenho meus 2 sobrinhos, É entendeu? uma morena? Isso. Ah, você isso. parece com ela, mulher, o meu grupo. Então, assim, eu conheço de perto. Mas isso que a gente está fazendo, né, isso que você trouxe é muito ao vivo, no sentido de que se a gente temos um conselho organizado, né, porque antes de eu ir para Mongaguá, eu era da Praia Grande.
E lá não é melhor, porque todos os municípios da Baixada Santista estão clamando socorro, né, sofrem, né? Mas pelo Comped, né, que lá eles chamam de Comped, né? Já tendo uma história de estruturação na cidade, e essa união da sociedade civil, então a PAI dava apoio para o Comped, já tinha as mães atípicas, os grupos delas, mães atípicas empreendedoras. Você vê essa pressão da máquina pública para poder ter campanha de acessibilidade, para a gente poder ter o trânsito atuando, ações nas escolas, que o Conselho dava sugestão para a Secretaria de Educação, ele recebia na página da Prefeitura as escolas, os polos tendo as ações, mas isso não aconteceu em 6 meses. Mas a gente precisa também ter um passo aqui, se organizar, acho que documentalmente, juridicamente, ver quem realmente vai compor essas vagas, porque é um conselho, historicamente, se a pessoa não tem nenhum mínimo de engajamento, ele não vai realmente, vão ser pessoas que passam aqui e só cumprem o protocolo, né? Eu acredito que agora nessa reorganização eu tenho tido muita fé que eu estou vendo os mesmos rostos aparecendo e lutando pela causa. Então eu acredito que daqui para frente quem está aqui vai ser a galera da reimplantação do conselho. Para daí a gente começar a pensar em campanhas, em ações em conjunto, se a educação, para que a gente está também numa ponta para poder atuar, para poder ter um parceiro, puxar a saúde, que a gente sabe que é um campo também extremamente delicado, que clama. Mas a educação também, né? Essa parceria, e como ela disse, fazer a coisa funcionar, não é só o papel. No primeiro momento aí é a reestruturação, né? A reestruturação, fazer essa reunião aberta aí na sexta-feira para puxar o restante dos assuntos do pessoal, que nós temos uma parte para trazer, aquele negócio, já está cansado de correr atrás, entendeu? É aquele negócio, cada um tem suas histórias. Eu tô chegando agora, mas eu também tinha uma bagagem enorme lá em São Paulo, né? Então, o que acontece? E precisamos saber, igual eu cheguei agora, eu preciso entender melhor. Lógico, eu já rodei pela cidade, já passei pela unidade plástica, alguns lugares eletivos, eu já tenho mais ou menos em mente o que realmente a cidade necessita. Mas não é só minha voz falando, né? Então, na próxima sexta-feira tiver reunião, abrir, que o pessoal vai trazer outras coisas que eles, cada um tem uma posição, cada um acha que isso ou aquilo é mais importante. Ela faz um apanhadão, né, para ver, e depois, né, agrega e faz ali, vamos seguir a sequência. Primeiramente, o quê? A reestruturação, depois os principais objetivos. Bom, a respeito das vagas, a respeito do estacionamento, o que acontece? Se ela tivesse também, aí tem parceria também com não só segurança pública, como o pessoal também daqui que faz a fiscalização sobre o trânsito, certo? O pessoal da CT ou o pessoal do trânsito. Porque do mesmo jeito que eles fazem as multas das pessoas e a velocidade daí por diante, por que também não fiscaliza e multa também quem estacionou a vaga? Entendeu? Tipo assim, é um viés. Entendeu? Se ele está ali para multar fulano porque fez isso, por que então não pega também a respeito da acessibilidade? Ó, essa vaga não é sua, você vai ser multado. Então, mas tem a questão que se só tiver pintada a vaga do deficiente e não tiver a placa, ele não pode fazer nada, porque tem que ter a placa. E quem que coloca a placa? Mas só que tem a placa, eles param, mesmo tendo as placas. A primeira coisa que eles têm acesso, é o quê? É o cartão. A pessoa tem que ter o cartão. Tem que ter o cartão. Se você quem quer o cartão, eu deixo no carro pendurado. Você não E tira assim, eu não sei qual é o engenheiro, qual é a deficiência do engenheiro que marca essas vagas. Porque eu acho assim, eles tinham que chamar uma pessoa com uma deficiência. Da acessibilidade. Exatamente. Vou te falar que não é nem engenheiro. Então, Você sabe isso? aí o que acontece? Agora o conselho se Não é reestruturando, engenheiro. agora o conselho se reestruturando, ele tem embasamento perante a lei, certo? Tem a lei da LBI, acessibilidade, tem vários que podem inserir, fazer a solicitação para que eles também tenham tipo assim, um aprendizadinho. Façam também um aprendizado do que é certo perante a lei, porque tipo assim, a lei é mundial, gente. É mundial, É mundial, então tem Constituição. além da ABNT sobre acessibilidade, ela também é mundial. Todo o local, a repartição pública, a prefeitura local, tem a lei da LBI que fala sobre acessibilidade. É quando o ângulo para não poder fazer rotatória de tantos metros, tem tudo isso daí. Então, através dessa lei, podemos fazer depois, quando tiver reestruturar documentos e enviar. Vai para a Semutran, vai para a educação, vai para a unidade básica, entendeu? Por quê? E também, tanto na unidade básica, também tem que ser trabalhado também a respeito sobre as deficiências.
Não é uma só. Não é só a respeito, não é tipo, não é só cadeira, não é todas. Porque hoje tem um símbolo universal. Exatamente. Certo? Exatamente. Então tem que ser trabalhado nas unidades básicas aí, tem que ser trabalhado na educação, tanto em sala de aula quanto, tipo assim, vamos supor, a professora, na hora da reunião, ela pode dar uma pausinha e falar 5 segundinhos a respeito sobre a acessibilidade, a respeito sobre a pessoa com deficiência, sobre o design universal sobre a pessoa com deficiência, que fala em todos os sentidos aí também, porque ainda todos os sentidos de deficiência. Entendeu? Então, quer dizer, pode ter essa fala Mas também você na faz reunião. assim, deixa eu só E pegar também uma parte vai sua aí. também ser divulgado nas mídias. Né? Sim. Igual ele divulga a respeito do conselho, eu vejo lá a publicação dele, a prefeitura também faz a divulgação, alguma coisa sobre o design universal a respeito da acessibilidade, a respeito das pessoas com deficiência. Das pessoas com deficiência. Não é uma deficiência nem outra, são das pessoas com deficiência. Por isso que o conselho tem que ser composto por pessoas que vão lutar por todos. Isso, essa que é a verdade, entendeu? E fazer assim direitinho. Aí dá pra caminhar direitinho. Aí quando for na sexta-feira, faz aquele apanhadão e vê o que vai ser Você apanhado lá, chega vai de ser frente ao discutido. hospital, você chega de frente ao hospital, tem a vaga do taxista lá. Mas a vaga do idoso e do deficiente não tem. Você chega de frente à Secretaria de Educação, desculpa, o e-mail você sabe que eu entendeu? Mulher, mas é pra falar Ó, mesmo. cadê a vaga do deficiente? Cadê a vaga do idoso? Você entendeu? Então, assim, gente, exatamente, me ajuda aí, gente. Se vira Eu pra sei, assim, que a prefeita, ela tomou posse agora, é uma pessoa assim, faz parte. Nesse momento, ela vai fazer a gente vai trabalhar. Aí fala assim, ó, eu confio É muito pra hoje. Peraí, Marcos, eu confio muito no trabalho dele, assim, que a mulher, a esposa dele também está no caminho também de deficiente, né, William? Eu confio muito no trabalho dele, então eu acredito que ele vai trabalhar, vai fazer um serviço sério, entendeu? Ou no mínimo colocar pessoas engajadas para o trabalho. Exatamente, exatamente. Nesse momento a gente não está discutindo política aqui, a gente está discutindo política de direitos. Política de pública, direitos, né? Nós estamos discutindo essa parte. Porque se a gente for envolver política, minha amiga, a gente não sai daqui, a gente continua aqui no mesmo. Não. Nós temos que mostrar, apontar. Nós temos que apontar aonde estão os problemas para a nossa prefeita. Olha, aqui a gente tem que resolver esse Na problema, educação aqui a também, gente tem que profissionais resolver esse problema. capacitados. Você entendeu? É isso que a gente, no momento, porque se a gente ficar discutindo política, só daqui 3 anos, vai ter eleição. Criar a política pública voltada para as pessoas com deficiência. Exato. Exatamente. Para as pessoas com Mas chega deficiência, nesse para os idosos. Eu lá no sindicato, eu faço um trabalho para as mães de crianças especiais. Eu não gosto nem de falar, eu gosto de falar que são crianças especiais. A gente entra com a aposentadoria lá para as crianças. Nossa, pras legal. pessoas. A gente faz esse trabalho lá também no sindicato. Graças a Deus, a gente faz. Se você precisar, nós temos um advogado lá. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu também tinha uma vontade muito grande de fazer o conselho Desculpa, deficiente. tem pessoas inscritas. Realmente, como é que... Desculpa, tem pessoas inscritas. Eu vou escrever você, tá? Você quer falar? Renato do Esporte. Depois a Márcia, depois a ele. Então é isso, gente. E eu estou aqui para ajudar. Que vocês dependerem de mim, William, que precisar de mim, eu estarei aqui pronta a ajudar. E brigar também pelos direitos das nossas pessoas especiais. Isso você sabe também. Tem pessoas assim, que não tem papas na língua. Não, eu não tenho. Eu não tenho esse problema. Pessoal, eu como conselho, né, ainda representante do conselho anterior, espero que quem venha realmente faça a diferença. Cada um aqui faz parte de um membro de alguma coisa, de uma ONG, né, desculpa o termo, assim, ela vem da educação, eu venho do esporte, vai ser trocado o pessoal do esporte, ela da PAI, e outros assim. Só que é assim, quem vai fazer? Quem pode fazer? Não é só a pessoa vir aqui, sentar, falar, me desculpa, não estou falando dessa parte agora, como já aconteceu nos anos anteriores. Vir aqui, conversar, falar e não tirar do papel. E não dar continuidade. Eu, como representante do esporte, o que eu posso fazer lá dentro para trazer alguma coisa? Tanto do idoso, quanto do quanto do deficiente, quanto do outro, e assim cada conselho eu posso trazer no esporte. Ela do bem, o que ela pode trazer? Aqui nós temos representantes
do poder público. Então, nós somos do poder público. O que nós podemos trazer, engajar dentro da prefeitura para trazer? O que vocês, ONG, pode trazer na mesa para levarmos adiante? Então, se cada um fizer o serviço da formiguinha, como todo mundo fala, que não é, né? Ah, não vai fazer nada, não vai adiantar. Não, se cada um fizer um pouquinho, vai adiantar sim. O que nós podemos trazer do esporte para a piscina? Ah, já estamos trazendo alguma coisa. Ah, um judô para criança típica, para melhorar, para desenvolvimento. Olha que legal. O que o DEM pode trazer? Uma professora. Isso. Um professor da educação, uma professora da educação, um professor que esteja lá não só acompanhando, mas também fazendo parte, não deixar ela lá livre. Vamos colocar, estou dando exemplos, tá? Porque tem as denúncias. O que adianta ter denúncias e não ter representação? Foi um ônibus que nós tivemos no ano passado, nós demos andamento, eu fui do conselho anterior, não lembro se vocês estavam, me perdoando, não lembro. Eu cheguei. Setembro Verde. O que adianta ter o Setembro Verde no calendário e não darmos fazer, entendeu? Trazer, apresentar, desculpa, às vezes eu tenho para falar e eu me perco tudo nas palavras. Mas, Setembro Verde, trazemos para o município. O que foi feito? Já tem 2 anos aí que foi ativo. O que nós fizemos? O que nós melhoramos? O Outubro Rosa, que só tem nome, vamos tirar foto aí, Outubro Rosa, não faz nada. Se cada um fizer denúncia de ônibus, que adianta trazer 2 ônibus, 3 ônibus na nossa frente, como conselho, e depois não dar andamento, entendeu? Então, são coisas que vão acontecendo. Eu não tenho a sua dificuldade, porque eu não sou deficiente física, mas eu tenho a dificuldade, sim, das situações de andar pela rua, entendeu? E ver as situações dos espaços, das condições. Então, não precisa ser deficiente para ver a deficiência. Me desculpa, as deficiências da vida, as deficiências das localizações. Entendeu? O que nós estávamos conversando anterior, eu estou trazendo aqui. Então, cada um tem a sua dificuldade. Se cada um trouxer um pouquinho e levar adiante, quem sabe nós mudamos. Vocês vindo lá de São Paulo, vocês sabem que lá é pior ainda, né? Que lá as dificuldades, os bairros esquecidos, as coisas, as dificuldades. Então, estão começando agora, vai vir um novo conselho. 2 boas-vindas para quem vier, faça a diferença, tem que fazer a diferença. Se cada um falar um pouquinho e trouxer e mudar, quem sabe Mongaguá muda também. Vai mudar. Mas também tem que dar condições do conselheiro trabalhar também. Não adianta só ter o conselheiro e não dar condições. E a pessoa precisa ser comprometida, né, mulher? Eu cheguei em 2 reuniões aqui que foi complicado. No período anterior, a dificuldade maior nossa era de encontrar as pessoas visuais, auditivas, porque na cidade não tem esse histórico de reuniões para organização. Então, eu sugiro aí ao grupo que está organizando para que se divulgue também outros meios para que a pessoa tenha acesso. Fala na rede social, na internet, você fala? Não, na biblioteca, por exemplo, o pessoal visual que lê os livros em braille, nos lugares onde tem esse público, nos postos de saúde, principalmente, né, de algumas consultas, porque assim, é um público que realmente está sem assistência de nada. Inclusive, tem muitas pessoas que já têm 20 e poucos anos, 30 anos, e elas têm deficiências não aparentes, só que elas não têm sequer atendimento clínico. Elas não sabem que são deficientes. Muitas. Então, é uma cidade assim que eu acho que o primeiro momento do poder público é fazer um movimento de acessar essa população. Principalmente as pessoas que são deficientes e que não são moldadas. Muito importante. Gente, essa conversa atrás é importante, tá? Porque às vezes a gente começa a divulgar, né, tem uma organização, é o que eu falo sempre para começar a reunião. Já existia uma rotina de trabalho aqui, no governo inteiro, cada um estava no seu jeito, né? Então às vezes fica naquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você precisa expandir. E às vezes a gente está aqui dentro, a gente não está enxergando, né? A Márcia deu várias ideias sobre a mobilização do Conselho Municipal do Idoso, de lugares que eu não tinha pensado naquele momento, a gente estava conversando junto.
Mas eu não tinha pensado, puta, aqui mesmo, podia ter feito por aqui, podia ter buscado esse público, né? E a gente teve uma baixa adesão ao Conselho Municipal de Idosos agora. E aí, com as sugestões que ela deu, e essa que já anotei, porque eu acho muito bacana. Porque A não gente tem talvez esse- não tenha o site adaptado para essas pessoas acessarem pela prefeitura. Eu nem sei, estou anotando aqui porque você falou uma coisa e eu lembrei de outra. Não Se tem. o site não é adaptado, como é que as pessoas vão saber, né? Mas também tem uma questão, ó, por exemplo, a prefeitura agora posta videozinho de tudo. Ah, tem um ponto aqui, ah, tira um ponto dali. Por que não divulga esse tipo de coisa em vídeo também? Porque dificilmente a pessoa lê um post de qualquer coisa. É. Agora, um vídeo com uma legenda, com Só alguma paga um coisa pouco assim, mais. pra Tá quem não divulgando, mas a preocupação é essa da Márcia. Como que as pessoas têm, pessoas que têm deficiência visual, né? Sim, Tá mas separado. esperando essa Então questão. você põe nessa ideia, você pega ele no nicho dele. Por exemplo, ele Então. não tem rede social, no posto privado. Essa gama de não diagnosticado é mais difícil, mas a gente precisa fazer esse Então, trabalho. mas os E os diagnosticados os também não ficam diagnosticados, sabendo. existe uma lista com 83 agências de saúde, e elas estão, o pessoal da saúde está refazendo um mapa, né, de trabalho delas, e eu acho que é o primeiro contato que, acho que o pessoal da saúde, não sei quem tem da saúde, que pudesse contribuir trazendo esses agentes de saúde para que eles são né, os laudados que têm diagnóstico, o pessoal da agência de saúde sabe onde eles estão, onde eles moram, e fazer um convite para que essa população também participe, né, das reuniões, para mandar o calendário. A gente não consegue dia tem que ter Não, esse, mandar convidar as pessoas, mandar o Mas calendário. Tem muita Desculpa te cortar, mas a ideia dela é muito boa, realmente, colocar nos postos de Você saúde. já pode, já. Você Já já pode pode. falar. Você depois dela. Desculpa, viu, gente? Se a gente. Porque, desculpa, Márcia, me perdoa. Se a gente não falar um de cada vez, a gente não tem condição de anotar. Aí depois a ata sai faltando informações que vocês trouxeram. Na hora que vocês lerem a ata, você não anotou o que eu falei. Então precisa falar um de cada vez. Não pode tomar a palavra de assalto, senão a ata sai toda trabalhada. Desculpa, baby. Mas Não, a mas- gente ansiona. Bom, o terceiro e final é a questão das rampas de acessibilidade. O governo anterior gastou muito recurso fazendo as rampas, ou então maquiando rampas que já existem. Então eu queria pedir para o conselho, não sei se já pode fazer uma comissão provisória para tirar fotos de todo o mapeamento das rampas da cidade e ver aí, mandar aí para o setor correspondente para que eles refaçam. Né? A última que foi feita do lado da prefeitura e vocês podem ir lá olhar a olhos nus, né? Quem não entende de engenharia sabe que uma cadeira de roda não sobe naquele tipo de rampa côncava com 3 indicações de deficiente visual. Não tem sentido. A pior é a prefeitura aqui. Então a prefeitura isso. Por isso a importância do teste de acessibilidade, né? E ter na comissão alguém, né? Hoje a gente está com você. Desculpa. E que de fato é uma mulher muito inteligente. Entendi. Eu não anoto essas questões. A minha ideia inicial é muitas, né? Mas para dar uma resumida, eu acho que o que ela faz, onde ela falou, teria que trazer também para o Conselho do Deficiente, para ajudar as pessoas a fazer carteirinha de CIPTEA. Um exemplo muito legal também é fiscalizar, conscientizar os comércios que não têm preferencial, as filas preferenciais. Tem dinheiro. Da escola também, uma vez por mês, ir lá o Conselho do Deficiente se reunir para ir em cada escola uma vez por mês. Ser todas de uma vez, mas esse mês vão em uma, esse mês vão na outra. Porque a gente sabe que eles fazem um ótimo trabalho, mas a gente que convive e indo pessoalmente, eles vendo que as pessoas estão em cima, para realmente fazer, né, a inclusão. Precisa de muita coisa. Isso. Uma vez por mês, conscientização nas escolas, acho que isso é bem importante. Como a caminhada eu fiz, eu registrei o autista e coloquei no calendário da cidade, eu queria trazer também, se eu entrar no conselho, fazer isso algo nosso, do Conselho do Deficiente, para que a gente consiga fazer em conjunto, dessa vez não só nós mães, mas em conjunto, né? Mas foi trouxeram. Desculpa, há 2 anos atrás trouxeram. Só que nós não demos andamento porque aí a pai fez sozinha, acabou fazendo sozinha, a Ângela acabou saindo, aí os outros conselheiros, e quando foi ver, passou o dia e acabou. Espera, você vai falar eu? Preconceito contra deficiente?
Eu acho que também a gente se reunir para poder dar uma fiscalizada nos ônibus também, porque está uma situação bem favorável. Ó, a Emily falou, Denise, Fran e Renata. Agora, Denise. Agora, Denise. A questão que a Márcia falou das pessoas que ainda não sabem que têm deficiência é legal, mas como eu cortei ela no meio, as pessoas que também têm deficiência não têm noção de que existe uma casa de conselho, de que existe reuniões, de que tem local, tem onde denunciar. Quando tem alguma irregularidade, as pessoas não sabem. Então, como eu falei, é importante a gente tentar um meio de divulgar muito mais do que é divulgado hoje. Só no Facebook e no grupo da Casa dos Conselhos, ninguém ficar sabendo, não vai rolar. Verdade, Você ficou sabendo como que ia ter a reunião? Fiquei sabendo porque eu já tô no Facebook. Então, se você não tivesse, você ficou sabendo pelo Instagram. Mas tem que ser mais divulgado, porque assim, aqui somos em 3, mais 4. Se tivesse uma divulgação melhor, com certeza, claro que a gente não consegue obrigar todo mundo a participar, mas mais pessoas Só um detalhe, essa reunião aqui, as pessoas que tem um grupo grande que eu falei, eles perguntaram, a gente precisa ir nessa reunião de quarta, porque 2 dias na semana não dá. Eu falei, então prioriza a sexta. Então, quarta precisa definir, precisa ter uma ata. A gente tem que fazer essa ata aqui para poder chamar a reunião de sexta. Sim. Hoje eram 2 temas para ser discutidos, assuntos gerais e a recomposição da mesa. Porque ainda a recomposição da mesa ainda ficou meio Eu vou te falar no final, só tem a sociedade civil e só a sociedade civil pode presidir. Tá. E outra questão que seria legal também, se a gente conseguisse trazer um incentivo para que as crianças com deficiência participassem do esporte, para elas se sentirem vivas, sentirem que elas não são uma pessoa ali que não serve para nada, se sentir incluída, sentir que ela tem um porquê, uma razão para existir. O esporte é muito importante. Agora foi adaptado, né? Nós temos uma nova coordenadora lá que faz parte do esporte, que ela vai colocar o para-gente, desculpa, ainda não sei os nomes. Que legal. Para-gente, vai colocar as crianças, mesmo para participar, mesmo com as dificuldades, mesmo se for na natação, para ganhar a medalhinha deles, para fazer parte. É a questão dos profissionais. Então, aos pouquinhos, estamos agregando nos setores. Entendeu? A coisa começar a... Então, Fran. Nessa situação, dessa mesma linha, pegando o gancho da Márcia, o que acontece? Eu acho assim, aqui vamos levar, tipo assim, o que eu vou falar aqui agora, levo lá para a reunião grandona também. O que é? Eu acho que o primeiro passo para a gente saber como está essa cidade em termos de pessoas com deficiência, se são laudadas, se não são, feito junto com a Márcia também, com o Direitinho, é o quê? Primeiro ponto, o conselho tem poder para isso. Mandar um ofício para a saúde e a saúde fazer o levantamento. Certo? Porque quando eu estive aqui na cidade, logo quando eu cheguei, primeiro ano que eu vim em dezembro de 2020, eu vim para cá, dia 2 de dezembro de 2020. Depois de um mês que eu estava aqui, aí passou o IBGE. Ainda bem que eu peguei o IBGE, né? Eu e meu esposo. Aí eles viram que na casa são 2 deficientes cadeirantes que tem. 2. Ainda bem que, tipo assim, tem que fazer cada 10 casas, uma, né? Ainda bem que foi bem a minha sorteada, né? Ele falou, pô, ainda bem, já peguei chegando. Menos mal, só que tipo, você não viu nada divulgado, então, pelo IBGE, como ele pega a totalização toda, né? A CMB de Brasil, então fica difícil de fazer levantamento. Então, é um levantamento que nunca sai dos 13%. Desde quando eu me entendo por gente e com deficiência, 13% aumentou. Entendeu? Então, quer dizer, para a gente ter base, para fazer qualquer política pública voltada para a pessoa com deficiência na área da saúde, depois seguir para a educação, porque através da saúde a gente já cola na educação em seguida, porque através da saúde vai saber os que são laudados, os que não são, por quê? Porque eles têm o profissional que atende, que é o médico, e também tem uma rede comunitária cada vez, as visitas, que é o que a Márcia estava colocando aqui, mas as visitas domiciliares, porque a gente sabe qual é a casa que tem. Sabe qual é a casa que tem um idoso, sabe qual é a casa que tem um deficiente, sabe qual é a casa que tem uma mãe atípica, você entendeu? Então não tem como falar que não sabe. Embora eu percebi aqui, o que acontece? Eu não vejo assim visitas de agente comunitária. Isso aí é previsto em lei, então tipo assim, a parte da saúde a gente também podemos cobrar. Depois que tiver tudo articulado direitinho, cobrar. Porque eles têm que trabalhar o que é certo. O agente comunitário foi contratado para quê? Está lá no artigo do agente comunitário, o que é que ele faz? Ele faz VD, certo? Ele não fica só dentro da unidade atendendo ali balcão. Ele foi contratado para fazer VD, domiciliar, seja sol, seja chuva, pedra, pedregulho. A mesma coisa, quando eu tenho uma consulta, eu saio embaixo de chuva quando eu estou até pneu aqui, né? A Márcia me acompanhou aí. Eu vim.
né? Uma reunião que teve aqui. O pneu estourou e aí, por causa que eu não podia vir? Não, eu vim. Né? Então, quer dizer, e tem uma consulta no SAI, embaixo de sol e de chuva. Então, por que o agente comunitário não pode fazer o serviço dele, as horas dele, cumprir as horas dele, fazendo o serviço dele na rua? Casa a casa, vendo a dificuldade, a necessidade de cada um, fazendo o que é para ser feito. Eles têm que fazer o dever. Não sou contratado para ficar dentro da unidade básica. A unidade básica tem uns que são contratados lá dentro. Né? Então, tipo assim, tudo isso aí, o conselho montado, a gente tem o poder sim de cobrar, porque é um conselho instituído. Entendeu? Não é outra pessoa, não é a Francilene que está falando aleatório, é um conselho. Né? Eu posso falar, tipo assim, vai, eu representar, mas é o conselho que está falando, que faz o documento, o ofício apresenta, a pessoa vai legal. E o que o conselho faz? Ele fiscaliza, ele implementa, sugere e faz a aplicação, ele não dá lei, a gente cobra a lei. E para isso, que o nosso dever é fiscalizar e cobrar o que está sendo feito. Seja na segurança, seja no trabalho, seja lá o que for. E outros ônibus, eu nunca utilizei o ônibus aqui. E eu acho que ele até medo de utilizar pela explicação que eu vejo da Márcia, de algumas pessoas que eu já vi por aí, eu tenho até medo, você entendeu? Porque, tipo assim, medo de cair no carrinho, porque esse carrinho ele entra dentro do busão. Igual em São Paulo, entra todos os busão lá. Ônibus, metrô, trem, carro, entendeu? Mas, tipo assim, mas foi uma luta que não foi de hoje. Né? Não foi de hoje, tipo assim, teve a Mara Gabrini, né, que coisa não estava, levou o companheiro dela. Então, quer dizer, mas tudo foi briga assim. Então, daqui eu nunca entrei no ônibus e, tipo assim, eu só vou entrar quando tiver a falta nova. Mas o conselho pode cobrar essa falta nova, que aí agora é um conselho, você entendeu? Documentar, fazer o documento e aplicar lá e fazer Ministério Público. A empresa tem que comprar, tem que aderir à frota nova, toda acessível, não interessa, que horário para passar o ônibus. Não é a hora que ele quer, hoje eu vou, amanhã eu estou aqui em ponto, 1, 2, 3 horas, perdi a consulta. O Ministério Público já está em cima do Conselho há 2 anos por causa dos ônibus da frota de ônibus, por causa de quebrar. 2 anos, gente, me ajuda. Não pode, tipo assim, não pode nem sair da garagem se o cara não vai dar culpa de quem? Só que das 3 ônibus. Isso, porque assim, ó, o ônibus, na parte da me deram 3 ônibus. Deixa eu falar, colega, na parte da acessibilidade, assim, o ônibus, ele não pode sair da garagem com o motorista. Ele já tem que ligar o ônibus e ver, a primeira coisa que ele faz é acionar o elevador, se liga e se desliga. Ele tem que acionar, antes dele sair da garagem. Agora, se, tipo assim, lógico, corre o risco de quebrar até um ônibus nosso, que uma vez eu me mandei no ônibus novo e o ônibus quebrou comigo dentro. E para tirar teve que vir um guincho, teve que ser errado. Eu falei, onde foi que o meu carrinho entrou num buraco lá que só Deus. O cara não soube usar o elevador. Entendeu? Então, o que acontece? Então, ele tem que sair funcionando. Se ele quebrar no meio do caminho, tem que ter outro para repor. Tem que vir outro na cola e vai para repor. Não tem esse negócio. Entendeu? Então, quer dizer, isso tem que ser cobrado. E o conselho ele pode cobrar isso. Entendeu? Ele pode estar cobrando isso aí, porque é para isso que é instituído e constituído o conselho. Ele tem que funcionar isso, na fiscalização de tudo. Seja na educação, no transporte, no lazer, não interessa, na segurança, até na parte do trabalhador, tem que ser fiscalizado. Entendeu? Então, é para isso que é o conselho. Então, tipo assim, eu vou sugerir na próxima reunião de sexta-feira abertamente esse negócio. Tipo assim, o primeiro passo, depois de constituir o direitinho, de reformatar, vamos fazer uma reformatação, né, do conselho, o que acontece? É a cobrança primeiramente na saúde. Aí na saúde já vai o seu alavanca. É tipo assim, eu falo isso aí porque tipo assim, em São Paulo eu fui a primeira a fazer um pedido desse. E nesse pedido, o que aconteceu? Rendeu, tipo assim, na unidade básica a qual eu pertencia, aí eles ficaram conhecendo os deficientes. Nós tínhamos 388 deficientes na área. E se a prefeitura fizer um cadastramento do dia desses deficientes? Eu já fiz um levantamento dos autistas, são 583 laudados, 2.600 esperando laudo. Você fez por onde? Eu fiz na época da política. Na época da politicagem, entendeu? Aí eu fui lá com esses... Você fez o porta a porta? Aí eu fui, não, foi a Secretaria de Educação que fez o levantamento da parte da escola. Então, mas eu acho que você, o número exato pode ter certeza que deve ter mais. Aí. Eu anotei. Eu fiz o da Secretaria de Educação. O modelo exato vai ser o da saúde. E a saúde, Não, tipo assim, é a base. É a base de tudo. Entendeu? Depois a gente cruza as informações, né, Nath? Isso que a gente está trazendo, tudo faz parte do funcionamento do conselho. Para isso que a gente tem que organizar essas comissões. Principalmente essa comissão que vai ser de ou visita técnica ou de teste de acessibilidade mesmo, para você poder contribuir com essa visão do que realmente é acessível ou do que a gente vai poder cobrar com o recorte da RVI,
Mas para isso a gente precisa ter um conselho constituído. Né? Da atividade, senão a gente vai ficar, meu Deus, a gente só fica só tem um monte de problema, os problemas são evidentes, principalmente a parte do transporte. Não é nada acessível. Aí depois vem educação, saúde, só vão ver os problemas. Por isso que eu falo, eu acredito muito nas comissões, porque com as comissões com as pessoas certas, realmente falam, ó, presidente, a gente observou isso, olha, não, a gente tem tais fotos das tais rampas, não, tais comércios não tem acessibilidade, por exemplo, falou dos comércios. Santos é um exemplo muito legal, porque o conselho puxou uma ação num projeto onde o executivo abraçou, que seria o conselho com a comissão especial de acessibilidade, eles visitam os comércios. Aí, por exemplo, chegou no comércio, vamos pensar no recorte do Mungaguá, chegou no bazar da ponte, ela não tem. Você quer ganhar o selo de acessibilidade? Que é um selo que tem prefeitura, o segundo conselho, bonitinho, porque você não vai, porque você não tá. Aí vem a conselheira da comissão, olha, não tem tal rampa, você precisa disso, daquilo. O engenheiro de apoio da prefeitura, talvez o nosso recorte município seja um sonho, mas seria uma ponta de cada lado para fazer um relatório técnico daquela visita. Você consegue em quantos dias ajeitar o seu comércio para poder ganhar o selo? Em 45 dias. Então, em 45 dias o conselho vai voltar aqui para fazer o checklist desse relatório. Cumpriu? Faz a foto com o comerciante, que é isso também, com o selo, e ele põe lá no comércio dele que criou um comércio acessível. Porque o conselho fez a vistoria, o executivo geral, ele teve um projeto Acessibiliza Mais, alguma coisa do tipo, que quem puxa é o conselho, com o apoio do executivo. Mas para isso tem uma comissão, para fazer teste de acessibilidade nos eventos da cidade, porque oferta, tem a questão da comissão, está acessível para a nossa população, mas para isso a gente precisa ter uma comissão que faça teste de acessibilidade. Isso. Legal. Outra coisa que eu notei também, não sei se vocês viram, igual desde o começo, só estou cortando, pegar o gancho dela. O que acontece? Não sei se vocês estão sabendo, vocês devem saber, não sei, a respeito daquela cadeira anfíbia. Né? Aí eu fiquei sabendo o quê? Eu cobrei, na direção anterior, eu falei assim, aqui nós temos 10 cadeiras. 10 cadeiras. Então, essas cadeiras, elas estavam em alguns pontos, tipo assim, aí eu questionei, por que não estava sendo usada? Porque falta de profissionais. Certo? Quer dizer, o conselho pode cobrar isso aí. Então, quer dizer, eu mesmo, desde quando eu estou aqui, entre aspas, eu entrei no mar 2 vezes. Uma foi quando minhas filhas vieram, logo no começo, né? Elas vieram, aí eu entrei de cadeira de roda, uma maravilha, beleza. E a outra vez eu entrei nesse carro que eu parei no meio do barco, quando a onda veio, eu pensei, só pra me subir uma entendeu? Eu falei assim, eu vou entrar nessa bexiga. Ainda falei pra menina do quiosque, falei, velho, se eu levantar a mão, vou me dar conta. Eu falei brincando, mas foi verdade. Então, quer dizer, nós temos as cadeiras anfíbias que estão paradas em alguns pontos e não tem profissionais. Olha só. Um quiosque aqui em Mongaguá, que é uma cadeira A gente convidou ele para sexta-feira. Sexta-feira ele vem apresentar o projeto. Mas você que estava falando. Então, tem um dinheiro que eu ia falar, cortando a fala de alguém, eu acabei lembrando de que tem o Conselho de Turismo, existe uma verba de estruturação, e se vocês fizerem projetos legais, vocês viram também. Vocês têm como exemplo, chegou uma denúncia aqui de uma mãe atípica, referente à escola. Isso aqui é muito importante. Se o conselho realmente estivesse funcionando, a gente poderia ir lá, cobrar, entendeu? Ir na Secretaria de Educação, Mas qual é a denúncia com essa foto? da alimentação e do teto caindo. Isso aqui é um teto, né? Caindo. Não, esse aqui não. Mas esse é o do Conselho de Alimentação. Tem várias brigas, né? Então, A verba do texto a verba Haddad do governo estadual, ela vai para a estruturação de projetos turísticos. Então, nós poderíamos, como uma cidade turística, aproveitar esse dinheiro que está no turismo e fazer vários projetos aqui de melhoria da acessibilidade da cidade, que é um dinheiro que já vem para o município. Né? Que há alguns anos a gente reivindica que a população possa gastar um pouco desse dinheiro, não só jogar na orla da praia lá, fazendo Tem uma outra verba de 3 milhões que nós vamos perder se a gente não se regular para fazer. Então, uma sugestão também do Conselho de 3 milhões do governo federal. É destinado para quê? Do turismo também. Turismo também? 3 milhões. Nós vamos perder, porque tem que ter um mapeamento dos bares, restaurantes, dos lugares que vendem, que atendem os turistas.
Isso tem que estar escrito no governo federal para ele poder liberar a verba. Mas a verba está lá, foi requisitada, só para eu anotar, tá? Não, a verba está lá, né? Aguardando o projeto. Isso, aguardando o E a projeto. gente Só que não tem agora, base. isso, antes poderia sair só porque é instância balneária. Nós temos uma instância balneária. Sim. Agora, existem várias cidades pleiteando a vaga de instância balneária. Então, eles Para criaram... acessar esse recurso. Isso, agora eles criaram um critério, que é de bar, restaurante, de atividade, cidade balneária. Que a gente recebe um dinheiro a mais. Esse dinheiro vai cessar se a gente não fizer esse pagamento. Uma sugestão é que o Conselho do Deficiente integre essa comissão com o pessoal do turismo para que vá nos restaurantes, nos bares, nos lugares, para ver também a questão da acessibilidade. Principalmente em relação, não só ao deficiente físico, mas em relação aos idosos também. Tem baixa mobilidade, tem muita escada, não tem rampa. Pessoal, vamos lá. E aí já força um pouquinho a não perder esse dinheiro. Eu acho que é super rico, eu acho que valeu muito. Agora eu queria fazer uma sugestão. Para além das coisas que eu e a Renata conseguimos anotar, eu queria que entre hoje e amanhã vocês mandassem essas informações. Pode mandar para mim mesmo, no meu WhatsApp, quem não tem, eu passo no WhatsApp. Um texto do que vocês mais. Pode escrever mesmo no WhatsApp. Escreve lá, essas coisas, essa chuva de ideias, que você, putz, eu queria ter falado isso, saiu sem falar isso. Manda para mim. Eu vou escrever tudo isso no papel, e vou tentar separar por ideias, né, do que eu entender, tá bom? Separar por ideias, a Natália me ajuda aqui, para na sexta-feira a gente apresentar. E aí vamos juntar com mais do que as pessoas vieram vão falar. E aí eu vou trazer umas cartelas para a gente ir anotando e colocando as ideias das pessoas na parede, que a gente vai fazer aqui fora, aqui, tá? Ó. Nesse ambiente aqui, ó. Vai ser que hora, mulher? 15 horas na reunião aberta, na sexta. Então eu vou separar as cadeiras lá e aí o que vocês mandarem já, eu já vou trazer pronto. Então eu já vou imprimir e vou colocar na parede para vocês se identificarem no que vocês escreveram. E aí as pessoas que chegarem vão fazer a mesma coisa. Esse exercício que a gente fez. Esses horários também para quem trabalha é complicado. Eu sei, foi o horário que a gente conseguiu, porque as mães atípicas é a maioria e a maioria tem problema no horário. Eu conversei com bastante gente antes de chegar nesse horário, tá, gente? Só para vocês saberem, não dá para agradar todo mundo. O pessoal que é servidor público tem dificuldade de trabalhar, de vir à noite. E a gente precisa que os servidores que estão no conselho venham, para que eles possam levar essas demandas Só se de for casa. trocar o horário do almoço, né? Um pouco mais tarde. É porque às vezes a gente tem emprego depois desse emprego. Também tem. Que é o meu caso. E aí eu conversei com bastante gente, aí o horário mais, assim, que tava meio que agradando, tudo bem, mas vamos, foi esse das 15 horas. 5 horas assim, é ruim, pessoal. É um porque as mães pegam criança na escola, 3 2 horas para quem horário deixa. É tipo assim, mais tarde, 5 horas já acabou. É por isso que eu tô dizendo. Você viu como leva tempo? Então, assim, se vocês mandarem, além do que a gente escreveu, as outras ideias, já vai estar na parede, a gente vai economizando tempo. Quem não participou hoje vai ter outras ideias, mas eu também vou ligar falando para fazer o mesmo exercício. Vamos colocar na parede. Tá tudo aí? Isso aqui é educação, isso aqui é saúde, isso aqui é transporte, isso aqui é turismo, não sei o quê. Separa com o secretaria, faz um relatório para depois aprovar, entendeu? E aí a gente vai indo para aquele caminho que eu veio conversando com a Renata, que é sobre a construção dos grupos de trabalho. Se não tiver grupo de trabalho e gente para fazer, não vai andar. Vai ser toda reunião, vai fazendo leitura de ata e vendo que as coisas não foram encaminhadas. E esse processo não é legal. Então vamos tentar. Se tudo bem assim, se vocês concordarem, eu já queria passar para o próximo ponto, porque já são 11h15. Sim. Por favor, eu queria colocar a informação da de fevereiro para minha e da Andréia. Se pode se retratar, que a gente não fez baderna, nem nada. Eu já conversei com ele já. Isso referente ao que eu conversei com você, que foi da Natália, que foi da Renata, da Denise, da primeira ata que aconteceu, que elas fizeram a ata e a Renata assinou. É aquela situação, porque depois a gente foi para a delegacia, porque tudo que colocaram lá não é verdade, porque tem vídeo, tem gravação, tudo. Mas ele já entendeu essa situação já. Não, coloca então na ata. Tá. A gente vai pensar como a gente escreve isso nessa ata de hoje. Vocês aproveitando que vocês estão aqui, tá? Mas como retratação. O ocorrido em fevereiro. Gente, tem bastante informação e eu fico muito feliz com essas ideias, né? Agora só tem que operacionalizar, né? Próximo ponto de pauta, esse era o primeiro, né? Que a gente inverteu para que vocês quisessem falar mais à vontade, é sobre a reorganização do conselho. A gente tem as indicações do governo, que foram todas feitas, mas não saiu portaria ainda, porque está em processo.
A gente teve que antecipar do comércio, que estava com um probleminha, né, no Bolsa Atleta. A gente estava com uma questão específica para tratar, então a gente priorizou essa pauta do Bolsa Atleta. Cancelaram a reunião? Oi? O pessoal não ficou sabendo do Bolsa Atleta. Não foi o que aconteceu. Cancelaram o Bolsa. Não, não cancelaram, suspendeu. Suspendeu porque três pessoas entraram no curso. É outro assunto, né? Então, assim, priorizou. Então, a gente vai fazer essa modificação, essa portaria, então acredito que até semana que vem já está. Por isso, essa reunião aberta é importante. Então, hoje, na reorganização do conselho, já falei com ela ontem, né? A gente só tem e fico muito feliz por ser você, Renata, porque entende do assunto e está disposta, a Renata, que é da sociedade civil, representando a PAI, para presidir o conselho nesse momento, né? Então, essa é a reorganização da mesa diretora para que a gente possa assinar. A Renata assinando como secretária do conselho e a Renata da PAI como presidente do conselho. Tudo bem? A gente pode redigir com esse conteúdo? Sim, e o restante dos membros? Depois da reunião aberta, a gente vai abrir qual que é o melhor formato para recolocar as pessoas. E teve umas renúncias, eles acabaram A renunciando. A gente vai fazer uma conversa na reunião aberta. Na reunião aberta a gente vai definir, vamos fazer a leitura do edital. Isso serve, isso não serve, vamos ajustar assim, 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 igual a gente está fazendo aqui. E vamos construir junto para esse edital ir para a rua. E aí o edital vai chamar, a gente vai dar uns dias, né, para as mães se organizarem, quem quer participar. E aí no dia tem eleição. Se tiver mais gente do que as vagas, né? Tá, no caso é provisória essa decisão que a gente tomar até aqui agora, para depois, quando todo mundo, os nomes entrar, e aí organiza tudo novamente. Organiza tudo novamente, com um novo colegiado. E aí vai ter mais gente da sociedade civil. Aí as pessoas têm que entender quem vai presidir. Quem vai divulgar amplamente, né? O objetivo é esse. Ó, só para registrar, eu sei que eu já falei, mas é importante vocês repetir. Nós publicamos o edital para que essa reunião aqui acontecesse, para que essa reunião pudesse validar a reunião de sexta-feira. Então é essa reorganização da mesa diretora, conduzindo a Renata na presidência e reafirmando a Renata na secretaria-geral, que está junto com vocês, vai estar todo mundo aqui na ata, jogando essa possibilidade, né, de uma reunião aberta para construir o próximo edital. Não vim com o edital aqui para decidirmos aqui entre nós. Vamos fazer uma reunião ampla. Não fazer todo mundo olha, todo mundo entende. A gente faz a leitura do edital, tem destaque? Eu acho que isso não tem. A Fran já falou, tem que ser, né, portador de deficiência, não adianta. Tem que ser pessoa com deficiência para fazer parte. Beleza, vai falar lá, a gente vai ajustando o detalhe. Definiu, pronto. Aí vamos preparar, tá pronto, vem assinar, publicando, no diário oficial. Aí vai ter um prazo, beleza? Aí a gente não fica patinando no dia a dia aí. Então, mais alguma observação? Não? Tudo bem? Vou preparar a ata hoje ainda, até o final da tarde, eu encaminho no grupo. Vou incluir vocês que não digo saíram do grupo, não estão, no grupo oficial do CMDPD, tá? Todo mundo que está aqui hoje, para que a gente possa conversar a partir de lá. Vou mandar, e por favor. Eu só sugeri que o advogado que vai ficar na parte que eu conversei com alguns advogados, é o Dr. Rafael, que ele tem uma deficiência na cultura. William, a cadeira do sindicato, você sabe que tem que existir, né? Sindicato, ainda tudo, tipo assim, é conforme, tipo assim, beleza, o que acontece? Tem que entrar, se é um conselho de pessoa com deficiência, tem que ter as pessoas com deficiência, tem o pessoal representante das associações, o pessoal do sindicato também, tranquilo, entra todo mundo, entendeu? Então, quer dizer, quem não é deficiente, a deficiência visível, não visível, tem também que exatamente ter um representante. Sim. Você entendeu? Então tem que sair, todo mundo entra. Nós temos vários servidores com problemas de deficiência. Sim, então, no caso, E é muito dificultoso, inclusive, para se readaptar essas pessoas. A prefeitura tem Tem exceção, né? é legal. Isso existe até profissional para isso. Eu gostaria de saber se a Patrícia. Patrícia vai querer continuar no conselho como representante da educação. Ela é representante da educação agora. Agora eu estou se apropriando aqui, vocês falando, por isso que eu estava uma outra pessoa. Então eu venho para participar agora, representar essa nova segunda. Bom? Gente, eu só. A Emily fala disso bastante, eu só queria deixar bem claro. Nós conversamos com cada um dos secretários e secretárias para fazer as suas indicações, tá? Tem duas coisas que aconteceram. Tem pessoas que estavam, né, sem orientação da secretaria, e aí você viu para uma reunião representar o conselho sem orientação do secretário, é a mesma coisa que você não está aqui. Porque você não tem poder de tomar decisão, você não pode assumir uma responsabilidade, chamar no peito e falar, vou resolver.
Então essa é a primeira coisa. O secretário vai indicar, então chame alguém que seja da sua confiança, porque estará lá representando a sua secretaria. Eu não posso responder para as outras secretarias. Só que por caso consensual foi, né? Então a gente tem que estar cada um dentro do seu papel. Então já foi falado com todas as pessoas que foram indicadas. As pessoas que foram referendadas para continuar também já foram orientadas que a partir desse momento, na nova gestão, no governo Cristina, elas vão ter essa autonomia para estar no conselho, como a Patrícia está em mais que um, inclusive. Aliás, estará em todos os conselhos que a educação tem assento. Né? Exatamente para ver, porque tem muita coisa que dialoga com a outra. Mas você acabou de dar uma ideia. Turismo, de repente, deveria estar aqui. Se tem essa verba estrutural aí. Enfim, só estou te dando esse retorno porque isso já foi muito conversado, o Paulinho tem falado nas reuniões, a Cristina tem defendido muito isso. Eu me surpreendi porque nas outras reuniões a gente não costumava ver representantes da educação, do esporte, ele é do esporte. Primeiro diagnóstico. Da saúde nem tem, pra você ter noção. Não, da saúde ainda não foi indicado, porque a saúde, as duas pessoas que estavam no conselho, elas foram demitidas. Então por isso que elas não estão aqui. Mas a educação é muito importante. Vocês falando agora, eu não vou estar no próximo agora, vocês, quem vier agora é uma nova, gostaria muito de estar acompanhando, quero muito que desenvolva, né, assim, porque a pessoa representante era da saúde, era o Leandro, tinha o pessoal da PAI, fiz parte dessa equipe. Vocês colocando agora, se eu não me engano, é regulamento, né? Que fala, não, é regulamento, né? Vocês ativando, vocês deram ideias aqui, gente. Olha que legal. Simultran fazer parte, fora saúde, fora educação, fora o esporte, Simultran, o que mais tem que fazer parte? Que realmente trazer social, realmente trazer e fazer parte. Não adianta ter 16 cadeiras, me perdoe que eu vou falar, mas eu fiz parte, então eu posso falar. 16 e só vir 3. Eu, quando eu podia vir, que eu chegava até atrasada, que ele gosta de mas eu chegava. Mas eu estava. Mas eu tentava chegar, entendeu? Então, no máximo, eu espero que todo mundo que venha para somar juntamente com vocês, tá bom? E as denúncias vêm aqui, ó, para vocês fazerem. Deixa eu falar? Você não falou? Já superou? Superou. Às vezes a própria reunião supera o nosso assunto que a gente tinha. Que era exatamente o que ela falou, a questão da secretaria para ou a gente ou o conselho do deficiente ir até o conselho do fazer um grupo de trabalho por conta desse. Vou mandar duas coisas até o final. Vou mandar duas coisas. Um detalhe que ela falou, para não esquecer. Às vezes a gente não precisa mudar o regimento interno para fazer isso. A gente pode estipular que o regimento interno ele construa grupos de temporários. Vamos convocar o trânsito para esse ponto específico. Ele vem e participa, não precisa estar aqui, né? E amanhã secretaria se importa. A própria comissão, né, que vai sair aí, pode estar acionando, né? Discutindo. Entendeu? Vou mandar 2 documentos até o final do dia, só que vocês precisam responder rápido, né? Então, por favor, não vou conseguir ler, tá tudo bem, estou contemplado, fala isso também, porque também é isso, né, Marcos? Às vezes não dá para conseguir ler. Fala assim, eu li e estou de acordo, então faz. Por quê? Amanhã cedo a gente vai publicar, porque a reunião já é na sexta, tá? Só que mobilizem, já saiam daqui mobilizando, a reunião está firmada, tá tudo certo, ninguém questionou, vai ser sexta às 15 no Itapuã. Então já chama as pessoas, traz para cá, tá? A gente vai fazer esse bate-papo então. E aí, batendo o martelo no final da tarde, amanhã publica no Diário Social e está consolidado em nossa próxima etapa. Beleza? Vamos tirar uma foto de pé? Vamos para a gravação agora, tá? Vamos alinhado aqui.